obrigado a todos pela vossa vinda. É uma honra muito grande para mim, como devem imaginar. Eu sinto-me muito emocionado. Dou as boas-vindas ao nosso Presidente da Câmara, mais uma vez, pela sua presença. À Senhora Presidente da Assembleia Municipal, que é nosso familiar também. Isto vem de tempos antigos, cuja memória nós descobrimos. Ao Sérgio, que vem apresentar este trabalho. Acreditem que não é fácil encontrar-se pessoas para apresentar o trabalho. Não é fácil. As pessoas muito dotadas já têm uma certa idade. Não conseguem, muitas das vezes, já acompanhar o ritmo da exigência destes trabalhos. Já depois do Sr. Professor Fernando Marques também ter corrigido, depois do Sr. Professor Arturo ter corrigido e do Sr. Professor Fernando Cosme também ter corrigido, que era irmão do Padre Cosme, que esteve aqui em 1960 aqui na Ventosa, para o que era Ventosa. Que depois vão ver, que também está no livro. Portanto, não é fácil, da maneira que o Sérgio vai cumprir uma missão que não lhe é fácil também para ele, eu sei disso. Mas foi chamado e ele disse que sim. Antes de mais, boa tarde a todos. É uma honra também para mim ser convidado para apresentar este trabalho. Claro que não estou habituado também a fazer estas apresentações. Isto é quase uma solução, digamos, de recurso, digamos assim. A minha plateia costuma ser outra, mas de qualquer maneira, este livro, que é Vidas de um Povo, o seu próprio título já diz tudo, não é? É a história de um povo. O povo que vive aqui junto às margens da barragem da Caniçada. Se nós pegarmos neste livro também, temos já a noção plena da qualidade das imagens que tem. Mesmo não só na capa, vocês certamente já viram a capa, mas ao folhear o livro, vê-se exatamente isso. Aqui também vê-se um trabalho muito grande de pesquisa, documentos, vistos também, daquilo que eu tive a oportunidade de ver, várias entidades colaboraram e forneceram esses documentos, mas reunir todos estes documentos não é fácil, mas muito mais difícil ainda é pegar no fio da meada, digamos assim, porque nós vemos estas terras aqui em volta, se calhar muita gente pode pensar que é um trabalho fácil, vamos descrever este povo assim, assim. Não é fácil. Isto não é mesmo nada fácil. Muito boa tarde então a todos. Antes de mais, quero cumprimentar aqui o autor deste livro, Vidas de um Povo, Sr. António Pereira, que eu já conheço há muitos anos, de quem sou também particularmente amigo, e julgo que ele também é meu amigo. E, portanto, é com muita honra e muito orgulho que estou aqui, e muito obrigado pelo convite que me fez, em nome pessoal também, e com certeza em nome da autarquia que eu represento. Também cumprimentar aqui o Sérgio, que está aqui ao lado esquerdo, amigo, e que está aqui a ajudar a apresentação deste livro, cumprimentar a Sr. Presidente da Assembleia, a Dra. Nelly Pereira, cumprimentar a Sra. Cipreste, Padre Alcino Xavier, a Sr. Professor Marcos Fernandes, o Sr. Professor também Artur, e autarcas e ex-autarcas aqui presentes, familiares e amigos aqui do Sr. António Pereira e Comunicação Social aqui também presente. Boa tarde para todos. Acho que já manifestei aqui ao Sr. António Pereira que numa primeira fase, a autarquia vai-lhe comprar 100 livros para termos à disponibilidade não só da nossa biblioteca pública municipal, mas também das nossas escolas, do agrupamento de escolas e também dos nossos munícipes quando eles se dirijam, e mesmo outras pessoas ligadas à cultura que venham a vir a Minho, à nossa Casa de Lamas da Cultura, mas também muitas vezes à autarquia, certamente que lhe daremos de prenda também para que as pessoas saibam um bocadinho do que é a nossa cultura, as nossas tradições aqui no Concelho de Verde Minho ou numa parte do nosso território do Concelho de Verde Minho, porque julgo eu que estas vidas de um povo estão mais relacionadas com a vida deste povo aqui, e agradecer o facto de nos ter convidado para estarmos aqui e dar-lhes parabéns por esta iniciativa e pelo facto de transformar esta belíssima sala num mini auditório e ter esta plateia cheia. Muito obrigado pelo convite e parabéns e felicidades.
Venha para cá, venha, Sr. Fica bem, ser um homem sociável, um homem... Toda a gente gosta de si, venha para aqui para saber. Não é verdade. Não é verdade. É verdade. Eu então, o Sérgio fez o trabalho que foi possível fazer. E eu não vou dizer grandes coisas, não vou dizer muitas coisas, mas vou dizer algumas que me parecem, de alguma maneira, que são os meus sentimentos de alma. Primeira questão. O sítio onde nós estamos é exatamente este sítio que mexeu comigo desde sempre. E este sítio, de alguma maneira, nos envolve a todos, os que estamos aqui. Uns um bocadinho mais ali, outros do lado da Serra, em Vila do Minho alguns, outros do lado daqui, outros de Vila Verde, está ali o Pedro Vila Verde. Enfim, estamos aqui todos temos aqui um bocadinho. Depois, comecei a pensar que nasci em 1948. E, portanto, ainda vi tantas coisas, tantas. Que para os mais novos, para os da minha idade, para os mais velhos, isto seria fastidioso estar aqui a falar. Os mais novos também não têm muita paciência para me estarem a ouvir e não vale a pena estar a falar muito nisto. Mas isto foi muito marcante. A vida mudou tanto, que se os nossos avós cá viessem, chamaríamos a todos príncipes. E eles vivem agora como príncipes. Era o que diziam. Porque a dimensão da vida, como a gente viveu, como eu vi, e como os mais velhos que aqui estão viram, realmente foi assim. Depois, há alguma irreverência na juventude de hoje que respeita muito pouco os mais velhos. Desculpem dizer-vos isto, mas isto é também verdade. Eu estive num hospital onde ouvia coisas que eu não era capaz de dizer a ninguém. Isso também me marcou. Ou seja, há aqui uma certa... É assim, eu às vezes dizia isto em palavras muito simples. A gente apanhou os velhotes e agora apanhamos os novos. Apanhamos duas vezes. A nossa instituição tem que apanhar duas vezes. Não tem. Tem que marcar pontos e dizer, alto lá. Temos que fazer, de facto, aqui alguns pontos. Portanto, este trabalho também tem essa finalidade. E depois, as coisas que se vão dizendo por aí e que nunca ninguém consegue certificar. Diz, foi assim, foi assado, foi desta maneira, foi daquela. E, portanto... Primeiro, eu comecei à procura da minha família, há um bocado falei aqui na Nelly, na mãe da Nelly, numa fotografia que eu tenho ali da minha mãe com 15 anos, tirado pelo avô da Nelly. Quer dizer, isso são histórias antigas. A minha mãe ia à Vieira e ele levava a cavalo para a casa deles, para a Corga. E, portanto, estes cenários todos que nos mexem connosco, e fui atrás disso. Ao ir atrás disso, foi juntando outras coisas, foi recolhendo outras... A minha mãe dizia-me assim, e tu para que queres isso? Porque ela agora já não entendia porque é que era necessário isso, não é? No fim, quando está no fim da caminhada, a pessoa já não entende. E então, mãe, eu gosto de saber e tal. Portanto, todos estes fatores. Carlos era primo da minha avó, diretamente. E quando eu descubro isto, também foi outra descoberta que eu não imaginava sequer. Não é? Portanto, e foi o primeiro trabalho, foi do padre Zé Carlos, não havia mais nenhum. Agora, este trabalho é um trabalho que teve por objetivo o seguinte, vamos ver se, para além disto tudo o que eu já disse, que é realmente fazer história deste povo e desta gente. Reparem, eu hoje estou de laço, nunca tive um laço na minha vida. Foi hoje. Eu não sei se me fica bem, se fica mal. Está aqui. Está aqui. Mas a verdade é esta. Eu sou do povo e escrevi para o meu povo. Isto é para o meu povo. Não levem mal os intelectuais que estão aqui por eu dizer isto. E eu trabalhei algumas lutas com os meus intelectuais que me ajudaram nisto, porque o intelectual tem uma visão da perfeição. Eu não. Eu tenho uma visão do possível. Daquilo que é possível. Daquilo que é essencial. E às vezes digo isto, porque o essencial, há umas décadas atrás, era muito pouco. Nós agora temos uns guarda-fatos cheios de roupa, muita roupa, já não sabemos o que é que devemos vestir. Então tínhamos um fato e uma camisa para vestir ao domingo. Isto é um exemplo apenas. Para os mais novos que estão aqui, que se calhar não combinam isto. Eram sapatos, uma camisa e um fato e mais nada. E durante a semana andava-se com roupas velhas. Para os trabalhos também nos podia andar com novas, senão estragavam-se. Não é? Portanto, entendam. Temos demais. E, portanto, como eu acho que vivi nesse tempo, eu acho que devo transmitir uma mensagem de alguma
como é que é dizer, eu digo aí partes do livro, dá algum cuidado da maneira como das exigências que fazemos, dá algum cuidado, isto é, não exigimos demais, não exigimos demais. E, portanto, é esta dimensão do razoável, do apenas necessário, que hoje é muito, e como digo, antes não era. Os meus primos, a Aurora que está ali, o Tónio, os seus padres que estão aqui o primo do Leandro Rega, o Padre Manel, o Sr. Professor Fernando Marques, naturalmente, que viram isto, o primo Manel que está lá atrás, o Sr. David que está lá atrás do Rio Caldo, o Sr. Alvaro que está ali, toda esta gente, naturalmente, certificam isto que eu disse, não é? Quer dizer, isto foi de facto a nossa vida. Portanto, é esta dimensão das coisas. E depois deixem-me dizer mais uma coisa, só que eu vou-me já calar, porque às vezes engato e depois é difícil parar. E depois foi a maneira como eu consegui, em alguns casos, envolver esta comunidade. E esta comunidade quem é? São os presidentes da junta que estão aqui, são a comunidade, são os empresários, há gente que está aqui, é o Tónico também, é um meu parceiro, é primo, mas também é parceiro no livro, que assim, reparem, também não se pode fazer estas coisas se não houver gente a colaborar. O ensino também está tratado aqui. Porque hoje ninguém, o meu avô escrevia muito bem, não dá a ver os ortográficos e uma letra direitinha, toda direitinha. Teve um professor, uma professora que realmente o ensinou a fazer caligrafia. E não dava erros. Eu tenho algumas coisas escritas por ele, fantástico. E eu gostava de saber a escola onde andei. Por acaso, agora ao fechar o livro, eu acabei por saber, mais ou menos. E eu creio que não há dúvidas sobre isso já. Mas andei ali com muitas dificuldades. E eu cheguei a saber, quando se abriu a Escola do Penedo, na casa do Visconde, depois do Júlio, que foi em 1922, no ano letivo 1922-23. Mas foi preciso depois recolher documentos de matrícula que eu apanhei a partir de 1909. E eram tantos, que eu passei não sei quantas vezes sem saber o que lhe havia de fazer, e ao fim resolvi ordená-los pelas suas profissões, pelas profissões dos pais. Para se perceber, e por isso é que está uma lista deles aí, tem uma lista deles aí, para se perceber a importância que as profissões tinham nesse tempo. Os tamanqueiros, por aí fora. É tratado o ensino, para se perceber como é que o ensino chega aqui, como é que... Vocês vão ver isto que está aí. Eu tive algum cuidado nisto e trabalhei. A saúde, não havia saúde, era uma parteira, que eu falo nela aqui também, uma parteira que se disponibilizava uma senhora alta, que aprendeu numa estadia, que esteve num hospital por qualquer razão, e aprendeu a ser parteira, depois andava para aí. Nascia-se em casa, morria-se em casa. Creio que ainda sabem disto, alguns não sabem. Nascia-se em casa e morria-se em casa. Não era agora não ser no hospital, nem se morrer no hospital. Então, tudo isto tem essas dimensões. Portanto, isto é a história de um povo. Por isso, é a vidas de um povo. Ok? Muito obrigado pela capacidade de me ouvirem. Está bem? Muito obrigado. Foi um prazer enorme. E agora passava a palavra à Nelly para dar, enfim, a qualidade de Presidente da Assembleia Municipal da nossa Padrinha, e depois, se o Sr. Padre Alcino também desejar, pode pegar a seguir. Está bem, Sr. Padre Alcino? Está bem? Pronto, muito obrigado pela parte do que... Muito obrigada, então. Não era suposto eu usar a palavra, mas é uma honra para mim fazê-lo. Assim como é uma honra estar aqui, por vários motivos. Primeiro, porque o lançamento de um livro é sempre uma festa. Segundo, porque o senhor é o autor e por razões ou por laços familiares e por laços de amizade, isso é mais um motivo de regozijo. É para mim motivo de muita satisfação e alegria ter uma obra desta nas mãos. Começo logo por admirar, eu sempre gostei da fotografia, desde tempos, desde o princípio da minha vida aqui em Vieira do Minho, gostava da fotografia, ainda hoje gosto, vou arquivando aquilo que posso. Ao olhar para a capa deste livro, não há dúvida nenhuma que ninguém fica indiferente. Por conseguinte, isto quando a capa, quanto ao conteúdo, o miolo, depois a gente lá irá ver, mas com certeza que pela fachada vê-se logo o que está por trás. Mais uma vez, parabéns e as maiores felicitações pela obra que hoje nos apresenta. Daqui da mesa, os trabalhos, não há mais intervenções, a não ser que Eu só alguém... diria só uma coisa. Disseste. Só
Sr. Padre Alcino falou da imagem da capa, mas se vocês folhearem o livro vão ver que tem uma qualidade excepcional. As imagens e os documentos também. Eu diria que este livro é um registro de memórias. E estas memórias são importantes a registar. Como eu disse há pouco, pode ser o começo ou o ponto de partida para outras obras. Está bem? É essa a ideia que eu queria fazer passar há um bocado. Já agora, pronto, de facto eu também digo isso aí, que há em certas situações não me cabia a mim ir para além daquilo que eu fui. Ou seja, há gente nova que hoje querem fazer doutoramentos, querem fazer mestrados e têm matéria para se agarrar. Eu deixo isso aí e está aqui uma dica que me foi muito dolorosa e que me foi muito difícil, que é os antigos julgados de paz. Os antigos têm uma fotografia dos julgados de paz, tem memória importantíssima, é terrível a gente chegar lá e saber que os documentos que se foram parte deles. E primeiro que eu soubesse onde eles existiam e onde estavam, o que eu andei, mas eu também explico isso lá. Portanto, esse, por exemplo, dos julgados de paz, era importantíssimo alguém fazer um trabalho de investigação sobre isso. Porque eram esses julgados de paz que administravam a justiça, as histórias que existiam entre os povos daqui, e que, portanto, isso é determinante na administração das querelas que acontecem e que toda a vida aconteceu nos povos. Sobretudo das antigas águas, pequenas coisas. Eu tenho um exemplo disso, dou um exemplo também, até de um caso de cova, apresento as testemunhas, etc. E foi até onde... Mas esse trabalho, por exemplo, está incompleto, porque o meu trabalho não era esse completo. O meu trabalho era descobrir onde ele estava e mostrar que está ali. E, portanto, agora, se alguém quiser continuar, acho muito bem, tomar a ideia. Há alguém, um jovem, que disse assim, eu vou investigar aqui este trabalho, eu vou fazer isto. Tomara eu vê-lo. Porquê? Porque é demasiado sensível, é importantíssimo, porque é assim, tenham a certeza disto. Se nós não desconhecermos o nosso passado, não saberemos caminhar para a frente em caminhos seguros. Não há povo nenhum no mundo que se não tiver conhecimento do seu passado, possa caminhar com segurança para o futuro. Não há. Perdem-se as referências, perdem-se os valores, perde-se a estrada da vida. E depois é o descambar. E depois acontecem coisas como aquelas tristes que nós vamos vendo por aí, até a nível internacional, de subir ao poder quem não devia. Quem não devia. Entenderam? Isto é muito grave. E porquê? Porque se perdeu o tino. Perde-se o tino às coisas. Não há passado de referências. Não há referências. E, de facto, isto é um caso. Pronto, sobre isto eu passava então para a sala. Se alguém, porventura, quiser dizer alguma coisa, quiser fazer alguma pergunta, quiser questionar qualquer questão, estejam à vontade. Então, muito boa noite. Eu contactei com esta obra numa fase de gestação e o contacto que tive nessa fase não me permitia imaginar o produto final. Eu colaborei, quer dizer, não, tive conhecimento do processo numa determinada fase, mas agora olhando para o produto, realmente o produto ultrapassa de muito longe o que eu pensava quando contactei com ele nessa fase do processo. Mas nessa fase, eu de facto tomei umas notas, e a primeira nota que tomei foi da pertinência deste retrato da paisagem da Ribeira Cávado e da barragem da Caniçada e das vidas do povo que por esta paisagem foram moldadas e modeladas. Digamos, ao ver esta paisagem e este título, porque são o título e a fotografia, acho que são muito inspiradores. Vidas de um povo. Nesta paisagem, acho que há aqui um cruzamento muito interessante. Eu penso que toda a gente ouviu falar no grande poeta Teixeira de Pascoais, o poeta do Marão. E a paisagem que moldou e modelou a obra desse gênio da nossa cultura, que é o Teixeira de Pascoais, a paisagem que o moldou foi a paisagem do Marão.
E ele tem, de facto, uma teoria sobre a paisagem muito interessante. Ele diz, a paisagem, diz ele, é a fonte psíquica da raça. Eu aqui o que quero dizer, acho que isto é verdade, não é fácil verificar isto, mas que a paisagem tem um efeito muito grande sobre a mentalidade. E esta é a primeira observação que eu fiz e achei interessante que o autor começa a sua introdução dizendo: desde os nossos antepassados que sentimos fascínio por este rio Cávado, que nos é comum, que nos une e identifica, muito mais desde a construção da barragem da Caniçada, e por estas serras do Gerês, Amarela e Cabreira. Toda esta natureza e a sua envolvente paisagística moldou a nossa forma de viver e de ver o mundo. Eu não tenho dúvidas, de facto, e isto está mais que estudado, que a paisagem tem, de facto, uma influência muito grande na maneira de pensar, de sentir, de ser e de estar no mundo. E, portanto, nós logo quando chegamos aqui e contemplamos esta paisagem e, de facto, sentimos que ela deve ter tido uma influência e o António, o autor, reconheceu isso muito, muito bem. O segundo, este aspecto, quer dizer, da pertinência da paisagem, etc. Um segundo aspecto que eu anotei foi abundantemente cruzadas com memórias de pessoas da sua geração e de gerações passadas, tendo em vista as atuais e as futuras gerações do território em apreço. De facto, nota-se aqui a presença de pelo menos três gerações. A geração do autor e dos elementos da sua geração, mas também este contacto com as gerações passadas, portanto, ouvir as gerações passadas pensando nas gerações futuras. E se nós entendermos que a história é uma sequência de gerações, nós, de facto, e que há uma responsabilidade geracional, nota-se isto aqui muito bem. Portanto, eu o que verifico é que trata-se de memórias do António, mas memórias cruzadas com as memórias do povo, dos povos que aqui viveram. E isso é muito interessante, ele ter atiçado, despertado e recuperado, evocado essa maneira de viver com muitos valores que tinha. E como repositório de memórias, este livro revela e é penhor de grande apreço pela vida austera, mas também pautada por grande dignidade das gerações passadas, cujas memórias foram laboriosamente recolhidas e fixadas nesta obra. Como já foi dito até pelo Sérgio, esta obra é um importante documento e instrumento didático e pedagógico para o conhecimento da história local, acrescendo a várias outras obras que, sobretudo no município de Terras de Douro, têm vindo a lume nos últimos tempos. Eu penso que seria muito grave que os professores das nossas escolas, aqui destes municípios de Vieira de Minho, Terras de Douro e Amares, não tivessem conhecimento desta obra para poder falar dela aos seus alunos. Porque há, de facto, aqui elementos muito interessantes para o conhecimento desta história local. Não é só questão do ensino, mas também de outros aspectos. Depois, um trabalho de interesse geográfico e histórico e também de interesse ético. Porque o António fala aqui várias vezes dos valores, os valores das gerações que ele procurou conhecer. Claro que era uma vida austera, era uma vida difícil. Ele disse aqui uma frase que se as pessoas dessas gerações hoje viessem aqui, considerar-nos-iam todos príncipes, não é? Nós seríamos príncipes, não é? E eles seriam os plebeus. Portanto, a vida austera. Mas também põe em destaque vários valores, como o valor da solidariedade que existia entre as pessoas, a entreajuda, que são valores que se vão perdendo. Depois aqui também é interessante que em todos estes municípios aparece aqui o gráfico da demografia e é um fenómeno que a todos nos entristece. Em todas as freguesias. Em todas as freguesias tem um gráfico da evolução demográfica. Eu tive esse cuidado. E levanta o problema que nos entristece a todos muito,
há dias um deputado na Assembleia da República levantou esta questão, dizendo que nós estamos com a cabeça debaixo da areia e não estamos a tomar consciência do fenómeno da desertificação, do envelhecimento da população e das consequências que isto vai ter. Isto merecia, de facto, uma reflexão muito importante. E termino com um aspecto que o autor, o António, também aqui foca, e que é a mensagem para os jovens. A mensagem para os jovens. E ele diz o seguinte: o mundo é vosso. Sejam bons administradores de todas as causas. A verdade é um valor supremo. Fazei com que esta verdade prevaleça em tudo e em todo o lado, porque nunca perde validade, é elegante, não deixa ninguém ficar mal nem passar por um ato de vergonha. Portanto, há também esta preocupação com os jovens, e que os jovens, de facto, conheçam a vida das gerações passadas para poderem também projetar melhor a sua vida. Mesmo a terminar, digo, António, o melhor reconhecimento ao autor parece-me que é a leitura da obra. Este trabalho é meritório a muitos títulos, mormente pelo conteúdo informativo que disponibiliza e pelos desafios que lança. Por exemplo, este sobre os julgados de paz. Isto, de facto, é uma sugestão para uma boa tese, não só de mestrado, mas até de doutoramento. É muito interessante. Também para a história do ensino, que está por fazer a história do ensino em Vieira do Minho, e esta recolha que o António aqui faz também é muito interessante. É justo manifestar reconhecimento ao autor e felicitá-lo por este empreendimento, sendo que o melhor reconhecimento é, obviamente, a leitura da obra. O senhor professor Tomás Fernandes, eu aplico a tentar o professor, porque nós fomos colegas de ginástica. Pois, claro. Somos colegas de ginástica. Eu não o trato por tu, porque não tenho esse atrevimento, mas ele a mim trata-me. E eu fico muito honrado com isso. Muito honrado com isso. Portanto, estamos quase em família. Quase em família. Portanto, muito obrigado, Sr. Professor. Realmente a sua intervenção é oportuna, é uma visão que o senhor conhece o trabalho. O Sr. Professor corrigiu o meu trabalho. Foi um dos corretores do trabalho. Portanto, conheço. Só que realmente divertiu-me, em certa altura, enfim, da obra em si. Eu disse, ó, Sr. Professor, deixe isto estar para a parte final. E agora, de facto, com a ilustração das imagens, o livro tem outra dimensão, que é, aliás, o que eu tinha dito. E não só o Sr. Professor, disse a outras pessoas. Porque as imagens, de facto, ajudam a perceber o todo. O escrever, e eu tenho reparado nos livros, por exemplo, que li, e nos trabalhos que tive que preparar-me para isto, os académicos, e o Sr. Professor é um académico, portanto, os académicos são as pessoas que trabalham nas academias, nas universidades, e, portanto, os académicos têm uma leitura diferente. A imagem para eles não é muito importante, é mais o texto. Eu reparei nisso de várias obras da Gulbenkian e de outras entidades que tenho lá, porque eu tive que realmente trabalhar bastante. Não imaginam o que aqui foi preciso trabalhar para ter isto que está aqui. Portanto, muito obrigado por isso. Eu fico-lhe muito grato pela sua amável intervenção e dedicada e profissional, se quisermos. O Sr. Paulo Alcino tomou uma notinha, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Não, pronto, ok. Pronto, daí, há mais alguém que eventualmente quer dizer alguma coisa? Não há? Pronto. Então, cada pessoa que está aqui vai levar um livro, é uma oferta minha. Cada pessoa vai levar um livro. Os nossos patrocinadores têm uma encomenda especial para levar cada um. Esse é um caso especial. Mas os nossos convidados, e não os convidados, toda a gente que veio aqui vai levar um livro, está bem? Pronto, portanto, isto é um dado adquirido para que saibam que valeu a pena vir aqui. Vai beber. Está aqui?